Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Boa noite a todas e a todos, bem-vindos ao Corpo Freudiano de São Paulo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso seminário de leituras de Freud e Lacan, os conceitos fundamentais da psicanálise, e vamos tratar de um conceito decisivo e muito apaixonante da psicanálise, que é o de fantasia. Nós vamos aguardar 2 minutos para que seja o horário previsto para o início e já vamos começar. Gostaria então de dar as boas-vindas aos que já estão aqui. Boa noite a todos. Boa noite ao Petri, à Amanda, ao Gustavo, ao Luzimar, que estão na retaguarda aqui dessa emissão através do Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo e que tornam possível esse nosso encontro. Então, dentro de 1 minuto, nós já vamos começar. Muito bem, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Vou dar novamente as boas-vindas a vocês a essa live do Corpo Freudiano de São Paulo, no seminário de leituras de Freud e Lacan, esse ano dedicadas aos conceitos fundamentais da psicanálise. E conforme anunciado e prometido, nós vamos tratar hoje de um dos conceitos mais decisivos, mais importantes, mais complexos e também mais interessantes, mais centrais e apaixonantes da teoria psicanalítica, que é o conceito de fantasia. Então, o nosso programa para hoje, nós vamos iniciar vendo em Freud como se coloca esse conceito, a partir da sua experiência com as histéricas, como ele vai teorizar um problema da fantasia em relação ao trauma, em relação ao sintoma, em relação ao funcionamento do inconsciente, em relação à noção de realidade psíquica e outros elementos importantes. E em seguida nós vamos ver como esse conceito é retomado por Lacan e de que maneira ele traz, então, uma radicalização e uma especificação da importância metapsicológica, teórica, da fantasia descrita por Freud. Então, esse vai ser o nosso programa de hoje. Como eu havia prometido para vocês, nós vamos ter 2 textos de referência. Em Freud, nós vamos ver Uma Criança Espancada, de 1919. E em Lacan, nós vamos dar continuidade ao debate que nós já vínhamos tendo, no seu texto de 1960, a subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. Nós vamos ver claramente outros textos, não é? Mas eu estou trazendo esses como referências principais aos que se interessarem de aprofundar suas leituras. Eu gostaria também de recomendar vivamente, já de início, aos que quiserem aprofundar as suas leituras, afinal esse é um seminário de leituras, né, da psicanálise, o texto do nosso colega, nosso amigo, Marco Antônio Coutinho Jorge, do Corpo Freudiano do Rio de Janeiro, que ele faz um dos livros mais importantes, talvez o mais importante, sobre a fantasia no contexto brasileiro, que é o volume 2 da sua coleção Fundamentos da Psicanálise, de Freud e Lacan, e esse volume 2, ele é dedicado à clínica da fantasia. Então, nós vamos nos referir também a essa obra importante do Marco Antônio Coutinho. Muito bem. Nós vamos começar, então, por Freud e por um momento muito emblemático do seu percurso, na famosa carta que ele escreve a Fliss, no dia 21 de setembro de 1897, ou seja, ela vai fazer aniversário daqui a 4 dias. Nessa carta,
Então, nós estamos em 1897. Vocês lembram que Freud escutou o caso da Ana O diretamente de Breuer em 1882. Ele vai para Paris estudar com Charcot no final de 85. Em 1895, ele publica com Breuer os seus estudos sobre a histeria, em que ele faz uma espécie de um grande relato da sua descoberta, do método catártico, tanto um método terapêutico como um método de investigação. E ele tem, então, uma apresentação geral da teoria. Ele pega os 5 grandes casos clínicos de histeria que são discutidos nesse livro. Em seguida, eles apresentam a teoria, a psicopatologia da histeria. E em seguida, no último capítulo, o que eles chamam da psicoterapia da histeria. Então, isso é 1895. Nós estamos 2 anos depois, 1897. Freud já havia feito uma série de considerações, desenvolvido toda uma teoria a respeito da psicopatologia da histeria. Ele havia feito um esboço de uma neurologia, de uma psicologia para neurólogos, o esboço, né, o famoso projeto, o Entwurf, que ele encaminha apenas para o seu amigo, para o Fliess, em 1895, ou seja, 2 anos antes, em que ele tenta construir uma teoria de como deveria funcionar o cérebro e o sistema neuronal para que ele pudesse dar conta dos fenômenos simbólicos e de linguagem e da experiência clínica que ele observa usando o método catártico nas histéricas, ou seja, na sua teoria da psicopatologia da histeria. E justamente em 1895, 2 anos depois, ele escreve a Fliess anunciando que ia revelar a Fliess o seu grande segredo. Ele diz assim: eu não acredito mais em minha neurótica. Eu não acredito mais em minha neurótica. Em alemão ele diz: Ich glaube an meine Neurotika nicht mehr. Eu peguei a frase em alemão porque é importante a gente deixar claro que o que Freud está dizendo aqui não é que ele não acredita mais na sua paciente neurótica, na sua histérica, na neurótica que ele trata nos casos que ele descreveu, por exemplo, nos estudos sobre a histeria. A frase em alemão deixa bem claro que não se trata do neurótico, porque nesse caso a frase seria Ich glaube nicht mehr an meine Neurotiker. Ele escreve Neurotica. Ich glaube an meine Neurotica nicht mehr. Ou seja, o que ele não acredita não é mais simplesmente que ele não acredita na sua paciente neurótica, na sua paciente histérica. Ele não acredita mais na sua teoria da psicopatologia da histeria, na sua concepção que ele estava tentando construir ao mesmo tempo uma teoria psicológica e neurofisiológica de como deveria funcionar a histeria. Então, ele recusa fundamentalmente um elemento central daquilo que a sua experiência clínica com as histéricas havia mostrado. Vocês lembram que nos primeiros casos, Freud inicia com a sua técnica catártica, ele incita as pacientes a se lembrarem do momento que surgiram os seus sintomas. Logo em seguida, ele faz uma adaptação da técnica, transformando essa técnica em uma técnica de livre associação ou de sugestão no sentido de que ela lembrasse mais facilmente, mais diretamente. E ele se surpreende com algo que ele não esperava, com a frequência com que elas em algum momento acabavam relatando uma cena de caráter traumático, brutal, sexual. Uma cena de abuso sexual, uma cena de sedução erótica, que elas vivem na primeira infância em uma posição passiva diante de um adulto que as ataca numa posição de perverso. Que isso tem, então, um caráter assustador e que
vai causar marcas decisivas na estrutura da histeria. Vocês lembram que quando ele faz a redação do projeto para uma psicologia científica em 1895, o seu segundo capítulo é a psicopatologia. E ele vai, então, introduzir uma questão temporal na psicopatologia da histeria. Ele vai dizer que ele pega o famoso caso da Emma. A Emma entra na loja, tem dois homens que estão conversando, olham para ela. Na hora que eles olham para ela, ela fica perturbada, tem uma crise de pânico, sai correndo da loja e desenvolve a partir daí um quadro agorafóbico, uma histeria de angústia. Ela vai procurar Freud, inicia um tratamento catártico e ela acaba lembrando de uma cena de infância. A cena de infância é quando ela vai numa loja, enquanto os seus pais estão vendo as coisas que tem que comprar na loja, o dono da loja abusa sexualmente de Emma. Então Freud diz assim, no momento que Emma viveu aquilo pela primeira vez, aquilo deixa apenas os traços daquela situação que ela foi vivida, mas ela não tinha ainda a capacidade, dizia Freud, de entender o que ela viveu com aquele adulto, com esse caráter horroroso de um abuso sexual e de uma intervenção do corpo do adulto no corpo dela de caráter erótico e sexual. Vai ser, num segundo tempo, quando ela lembra na vida adulta do que aconteceu na infância, que essa cena da infância vai ser ressignificada, ela vai ficar chocada, ela vai entrar num estado de terror, de Schreck, afeto próprio à situação traumática, e é nesse momento, só depois, retrospectivamente, nachträglich, a precum, que vai se instalar, então, o recalque, a defesa patológica, e vai surgir, então, a histeria a partir daí, ou a histeria de angústia de Emma. Então, essa era a ideia da primeira teoria de Freud. Ele acaba considerando que havia uma cena de abuso sexual que não havia sido registrada enquanto tal e que num segundo tempo, na vida adulta, depois da puberdade, ou seja, depois de que ela começasse a ter as representações do que é uma vida sexual, ela reavalia, ela ressignifica o que aconteceu do passado de uma maneira assustadora. E aí ela se defende dessa excitação num trauma retrospectivo. E Freud, então, vai desenvolver... Então, esse é o capítulo 2 do projeto, da neurótica de Freud, né? De como ele vai tentar dar um substrato neurofisiológico para situações de caráter simbólico e traumático que ele observa na histeria. Então, ele diz agora aqui para você, eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais na minha teoria da histeria. Não é possível que no centro da histeria tenha havido tantos casos reais, concretos, de abuso sexual de um adulto em relação a uma criança. Ele traz outros elementos aqui que eu não vou desenvolver, mas que são importantes na teoria dele. Eu vou, apenas para dar uma ideia para vocês, ele fala que os outros elementos que fazem com que ele desista da sua teoria neurótica é que os pacientes fogem diante das suas tentativas de lembrar das cenas infantis, que não é provável que haja tantos casos de perversão de adulto atacando crianças. Freud era um otimista, né? Em terceiro lugar, ele dizia que havia uma impossibilidade de distinguir no inconsciente uma verdade da ficção, investida afetivamente e transportada para o passado. E, em quarto lugar, ele diz que essa cena de sedução nos seus detalhes, ela nunca era completamente recordada pelo paciente. E era dessa forma, então, que nem na psicose isso apareceria de uma maneira clara e direta. Então, Freud diz para Fliess, não acredito mais na minha neurótica, e ele cria, então, a hipótese, aí ele começa a dar por termo, que ele já utilizava antes, de fantasia, né? Em alemão de fantasia, que literalmente significa simplesmente
fantasiar, imaginar, no sentido de imaginar, por exemplo, um desejo que não foi realizado na vida real, mas de uma forma imaginária ele se realizaria. Então, essa é a noção de coloquial de fantasia no alemão. E a partir daí, Freud vai se esforçar de dar uma consistência teórica para a noção de fantasia. Inicialmente, então, a ideia da fantasia já está nessa hipótese que ele lança para o Fliess. Provavelmente o que acontece é um fantasiar retrospectivo. Essa criança, né, essa pessoa na vida adulta, coloca, uma vez que ela já está marcada agora pela sexualidade de adulto, ela coloca no seu passado uma reconstrução de fantasia, de desejos que ela não pode aceitar nela mesma. De desejos de natureza transgressiva, incestuosa, etc. E ela vive isso como algo que tenha sido concreto do seu passado. É por isso que, já desde o início, isso é muito interessante, que a ideia de fantasia para Freud fica ligada à ideia de realidade psíquica, de psychische Realität, termo que vai caracterizar essa noção freudiana de realidade psíquica. Ou seja, uma coisa é o que acontece na realidade material, concreta, da vida cotidiana, e a outra coisa, o que funciona na vida mental como esse concreto da vida mental. Então, Freud vai começar a teorizar a consistência da fantasia de funcionar juntamente com os desejos como uma espécie de matéria dura, consistente, aquilo que no psiquismo vai constituir realidade psíquica. Vocês lembram, por exemplo, nós estamos em 1897, Freud está começando a redigir a interpretação dos sonhos, e ele vai falar do inconsciente como sendo uma andere Schauplatz, né? Uma outra cena, no sentido de palco, um outro palco, uma outra cena de teatro. É como se o sujeito vivesse na sua vida cotidiana da realidade, as realidades concretas, mas a cena do inconsciente, a cena que realmente funciona como realidade psíquica para o indivíduo, é a outra cena, aquele outro cenário, aquele outro palco, que é o palco do inconsciente, que ele tenta demonstrar que esse inconsciente ele se decorre de uma trama de associações que faz circular um desejo e que se manifesta realizado nos sonhos. Essa é a ideia, então, da proximidade nesse momento entre o sonho e a fantasia. E essa ideia também que o inconsciente, o sonho e a fantasia são os campos de expressão daquilo que é fundamental para dar consistência para a vida psíquica, para dar realidade psíquica, que são basicamente desejo e fantasia. É por isso que mais adiante Freud vai dizer que o objetivo do tratamento analítico é wo es war, soll ich werden. Lá onde isso estava, a outra cena estava, onde estava apenas aquilo que eu vivia como o palco dos desejos e da fantasia, devo eu me instalar como sujeito, de modo que eu possa dar um destino, me apropriar daquilo que consiste para mim o ancoramento do meu real psíquico. Então, isso nós estamos desde o início do Freud. Logo em seguida, então, já vimos como é que se passava na experiência inicial com a histeria, a crise de considerar que o trauma tinha uma consistência simplesmente histórica, concreta. Na interpretação dos sonhos se coloca a questão da realidade psíquica e logo em seguida vai iniciar primeiro uma interrogação de Freud sobre a especificidade da sexualidade humana, que vai surgir os 3 ensaios, e em seguida vai acontecer o que o Marco Antônio Coutinho, no seu livro, chama de uma maneira muito pertinente
o ciclo da fantasia na obra de Freud. O ciclo da fantasia. Entre 1906 até mais ou menos 1911, Freud vai publicar uma série de textos tentando explicitar o estatuto da fantasia. Ele, por exemplo, em 1907, publica A Gradiva de Jansen, né? Sonhos e Delírios na Gradiva de Jansen. Em seguida, também no mesmo ano, O Poeta e o Fantasiar. Em 1908, ele vai publicar Fantasias Histéricas e a Bissexualidade. Em 1908, de novo, ele vai publicar as teorias sexuais infantis e o romance familiar. E, finalmente, em 1911, outro grande texto sobre a fantasia, formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, em que nós vamos ver, então, como esse fantasiar de Freud e fantasia de Freud ainda estão muito agregados à noção de um fantasiar que responde ao princípio do prazer. É uma maneira de representar como realizado um desejo que não pôde se concretizar. Então, essa ideia do fantasiar do poeta, essa ideia de uma certa dimensão do delírio como realização fantasística e com um desacoplamento da realidade mundana, em que o sujeito vai começar a existir apenas no mundo que ele criou na cabeça dele, no campo da sua realidade psíquica, sem mais ter âncoras de articulação com a realidade simbólica compartilhada no laço social. Então, esses elementos, eles são, então, teorizados por Freud de uma maneira muito sistemática nesses anos. Mas, nesse período, então, vocês vejam como o fantasiar, né, está próximo dessa ideia do fantasiar e como esse fantasiar é uma realização de desejo. À medida que Freud avança na sua interrogação, esses elementos vão ficando cada vez mais complexos. Freud vai se colocar a ideia de que, resgatando na experiência clínica com seus pacientes, o que vem à tona, ele vê que tem elementos, tem conteúdos da fantasia que parecem estar presentes em todos os humanos, ou, em todo caso, em uma parte significativa daqueles pacientes que ele escutava. E ele vai falar, então, de 3 fantasias básicas, 3 fantasias fundamentais. Ele vai falar de uma fantasia de sedução, herdeira da teoria da sedução inicial. Então, o que faria, às vezes, de realidade psíquica é uma fantasia de sedução, e no caso da histeria, uma fantasia em que o sujeito se vê abusado por um adulto, numa posição de vítima infantil. Numa outra, é a fantasia do coito dos pais, não é? A criança assistindo o coito dos pais e se interrogando que tipo de desejo fez e que tipo de contato corporal, que tipo de realização libidinal uniu os pais e deu origem ao próprio sujeito. E a terceira grande fantasia, de caráter geral, que é a fantasia da castração, quando a criança está se interrogando sobre a origem e a consistência da diferença sexual. Vocês vão pegar, por exemplo, no caso do pequeno Hans, quando ele começa como um grande pesquisador a se interrogar se todos os seres do mundo são que nem ele, portadores de pênis, ou se tem alguns que têm, outros que não têm. Quando ele começa a ver a diferença de que alguns têm, outros não têm, ele vai se interrogar sobre a origem da diferença sexual, porque que uns têm e outros não têm, e vai começar então a criar fantasias que responderiam à origem dessa diferença, e a fantasia principal vai ser a fantasia de castração.
Para tentar dar conta desse caráter universal das fantasias, então vocês vejam, aqui nós temos as fantasias. E por que tem algumas formas de fantasia que são tão difundidas, são tão encontradas em todos os campos? Freud vai se interrogar, por exemplo, em 1912 e 1913, em Totem e Tabu, sobre uma espécie de uma matriz simbólica, cultural humana, que daria origem à lei e que daria origem ao que ele vai chamar depois das Urfantasien, né? das arquifantasias, das fantasias fundamentais, dessas fantasias arcaicas. Então, ele, recorrendo a Darwin, ele faz lá a hipótese que a origem das sociedades humanas seriam nesses pequenos grupos liderados por um macho dominante, não é? E que, pelo poder da sua força e da sua imposição física, submeteria todo o seu pequeno grupo ao arbitrário do seu desejo e da sua sexualidade. Eu não vou retomar todo o caso, a hipótese de Freud em Totem e Tabu, mas você sabe que, num certo momento, num dos ensaios de Totem e Tabu, ele vai dizer que a origem da lei vai estar organizada em função do parricídio fundador, né? Que o seu grupo, o grupo dos oprimidos, o grupo dos que eram violados, castrados, assassinados, expulsos do grupo arbitrariamente pelo líder da ordem primitiva, se reuniriam para matar esse líder, para devorá-lo num festim totêmico, e a partir daí haveria uma espécie de um recalque originário, de uma Urverdrängung, um recalque que seria então a base do laço social. O laço social se fundaria justamente no esquecimento, no tabu, no horror do incesto, no horror do parricídio, na injunção à exogamia, nas leis do parentesco, nas leis da formação do vínculo de matrimônio e de parentalidade, ou seja, as matrizes simbólicas às quais toda a humanidade estaria, de certa maneira, submetida, ainda que com variações históricas e culturais, mas uma espécie de matriz simbólica comum. Quando Laplanche e Pontalis vão escrever um livro importantíssimo sobre a questão da fantasia, no momento que eles estavam se separando de Lacan, em 1964, esse livro ele se chama A Fantasia Originária, Fantasias das Origens e Origens da Fantasia. Eles fazem uma retomada das teses de Lacan à luz do estruturalismo de Lévi-Strauss, e eles dizem que, no fundo, essas fantasias das origens e essas urfantasias, essas fantasias fundamentais, se transmitem de geração em geração, não pela hipótese de uma fantasia filogenética, uma filogênese simplesmente de linhagem biológica, como queria Freud, mas por uma estrutura simbólica, uma matriz simbólica organizadora do laço social, transmitida ao longo da tradição e que constituiria a base mesmo do inconsciente. Nós vamos encontrar essa explicitação, que a transmissão dessa matriz simbólica e cultural, linguística, compartilhada, que organiza a instalação dos sujeitos humanos no mundo e os designa por uma identificação, por um traço único, qual é o lugar deles nesse jogo, vai ser então considerado como a matriz fundamental do laço social, e ele vai ser explicitado, primeiro, de uma maneira muito clara, no eu e no isso, logo depois, então, do além do princípio do prazer, e vai ser continuadamente desenvolvido até chegar ao último grande livro de Freud, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, em que, de certa maneira, ele vai pegar todas essas teses que estavam articuladas desde Totem e Tabu, além do princípio do prazer, o eu e o isso,
Psicologia das Massas, Mal-Estar na Civilização, Futuro de uma Ilusão, e vai tentar mostrar como a tradição permite uma transmissão de uma matriz simbólica que vai organizar a constituição do sujeito por dentro, ou seja, vai aliená-lo, vai tomar esse sujeito por dentro e vai constituí-lo como tal. Essa é a ideia que a gente vai encontrar, então, essa ideia enigmática que Freud desenvolve no eu e no isso, falando de um novo inconsciente, não mais o inconsciente da primeira tópica, em que o inconsciente era igual ao recalcado, né? O que existiria no inconsciente estaria excluído à força por uma tomada de posição do sujeito, então seria uma exclusão como uma tomada de posição subjetiva, mas ele vai falar de uma coisa mais radical agora, que tem um inconsciente que no fundo decorre de nós sermos programados, nós somos instalados no nosso interior uma matriz simbólica, uma alienação fundamental, que nunca foi propriamente inconsciente, mas que a partir de um certo momento, inconscientemente, nós nos vemos programados reproduzindo essa matriz. Então é essa ideia de que há uma continuidade entre o mundo, que seria o chamado mundo interno, com o mundo externo, e que já estava presente desde os textos chamados neurológicos de Freud. Quando, no texto sobre as concepções das afasias, 1891, Freud dizia que o aparelho de linguagem, o aparelho de fala, o Sprachenapparat de um humano só se constitui enquanto tal quando exposto ao Sprachenapparat de outros humanos. Então vai ser por essa disposição biológica de se abrir ao outro, mas pela impressão que vem do funcionamento do Sprachenapparat dos outros, que isso vai se moldar internamente e vai constituir um mundo da linguagem próprio a cada indivíduo. Então, vocês vejam que nisso Lacan não foi original, quando ele fala, por exemplo, né, que, retomando lá a famosa frase do Rimbaud, je est un autre, ele estava sendo literalmente freudiano. Je, enquanto o ich freudiano, é constituído pela exposição ao Sprachenapparat dos outros, que vai deixar esses traços, essas inscrições básicas de organização simbólica do mundo no interior do sujeito, de modo que aquilo que me é mais interior também é o que é mais exterior, e vice-versa. Nessa ideia, então, de uma extremidade de Lacan. Então, nós continuamos aqui em Freud nesse esforço de mostrar que as fantasias, no fundo, elas se ancoram, elas têm uma matriz no campo da linguagem, que isso se transmite, não é um fato apenas ontológico, algo que depende de um indivíduo singular, mas da inscrição desse indivíduo na tradição e no interior do laço social, na matriz simbólica que nos organiza no mundo, e na diferença única, nesse traço singular, que vai indicar nessa rede toda qual é a posição de reconhecimento daquele sujeito como singular enquanto tal, no código do grupo, e assim, funcionando no interior dessa lógica simbólica, o sujeito se humaniza. A fantasia entra numa exposição do sujeito a esse elemento, ao campo da linguagem, mas também ao campo da sexualidade do outro. Então, esse é um problema que nós devemos ter em mente, que está presente em Freud desde o início. Qual é a relação, então, da fantasia com o trauma? Qual é a relação da fantasia com a sexualidade? E de que maneira a experiência concreta, que de certa maneira propiciou a constituição da fantasia, como que ela se mantém, como que ela se estende? E vai ser assim que Freud, talvez no seu momento mais radical dessa busca da relação entre a experiência concreta, real, corporalmente vivida, existencialmente vivida pelo sujeito, como é que se inscreve nele. E o caso
prototípico dessa busca vai ser o famoso caso do Homem dos Lobos, de 1917. Nele, vocês lembram, Freud, a partir do sonho relatado pelo seu paciente, ele vai daquela cena onírica, a partir dos relatos e associações do seu paciente, ele vai tentar reconstituir a cena real que teria tido um caráter traumático para aquele sujeito. Essa cena de assistir o coito dos pais, ou seja, ele de fora assiste o coito dos pais, aquilo tem um caráter terrivelmente excitante, ele está numa certa posição que vai organizar uma fantasia para esse sujeito, que ele vê então o pai por trás, a mãe de quatro, o pai penetrando a mãe por trás e ele assistindo a cena. Então ele se vê na posição do sujeito como o que assiste essa cena que o brutaliza, que o invade, que o traumatiza. Isso vai ter consequências na vida psíquica desse sujeito, organizando a instalação do sujeito na própria vida mental. Freud vai atrás de cada um desses elementos. Então vocês vejam que Freud nunca abandona totalmente a ideia de que havia algum real na fantasia, que havia algo de concreto, existencialmente vivido, que tem a ver com a sexualidade e que está inscrito no campo da fantasia. E o outro grande texto que Freud vai tratar o problema da fantasia foi o que eu havia recomendado para vocês, o texto publicado em 1919, ele escreve esse texto quase no mesmo momento que ele redige Além do Princípio do Prazer, que é Ein Kind wird geschlagen. Ein Kind wird geschlagen, uma criança é espancada. Eu falo aqui o título em alemão, porque tem uma voz passiva, que é muito clara no alemão. É Ein Kind, né, uma criança, e Ein é um indefinido, uma criança qualquer, e Kind no alemão e Ein tem a ver com o gênero neutro, que não tem no português. Em português, ou é masculino ou é feminino. No alemão, você tem o neutro. Então, é uma criança, não especifica o sexo da criança. Wird, né? Então, indica a voz passiva. É espancada. Alguém espanca essa criança. Mas não explicita também quem é que espanca essa criança. O texto, eu suponho que vocês tenham lido, que vocês conheçam. Se não, recomendo vivamente, nesse nosso seminário de leituras, que todos se refiram a esse texto decisivo, ao qual Lacan vai recorrer para fazer sua própria teoria da fantasia. Freud vai dizer que ele também se surpreende com a experiência clínica, porque esse tipo de fantasia é relatado frequentemente, surge espontaneamente na análise dos seus pacientes, né? E ele vai dizer que essa experiência que ele vai relatar nesse artigo decorre de 6 casos clínicos que ele acompanhou de uma maneira mais sistemática, em que surge a fantasia de que uma criança é espancada. Ele vai dizer que essa cena, quando o sujeito começa a associar essa fantasia, tem 3 tempos, tem 3 momentos. No primeiro momento, no primeiro elemento do relato, o que ele encontra é um relato em que uma criança está sendo espancada por alguém e que, se a gente insiste, é o pai desse paciente. Ele vai dizer, o segundo momento é um momento que a pessoa nunca lembra espontaneamente, mas com o jogo de associações permite que ele recupere essa memória. E esse jogo de recuperação leva a uma cena que é a própria criança, que em geral, né, na maior parte dos casos que ele relata, é uma menina, né, a menina, que é aquela que está contando a cena, é ela própria que está sendo espancada. Frequentemente, ela está com o bumbum despido, e o pai bate no bumbum da criança,
E essa cena é extremamente excitante. Mas ela é apenas reconstruída. E a terceira cena, ela se despersonaliza um pouco. A pessoa se vê assistindo novamente a cena e tem a figura de um espancador que pode ou não ser identificado com o pai, espancando uma criança que em geral ela conhece e por vezes ela odeia. E Freud vai dizer então que vários elementos importantes. Em primeiro lugar, que essa cena tem um caráter excitante, que ela participa da vida erótica dessa pessoa. Por exemplo, nas fantasias que podem excitar alguém na masturbação ou na própria vida sexual. Pode fazer parte, por exemplo, de uma fantasia perversa, uma fantasia masoquista, uma fantasia sádica. Ou seja, a fantasia organiza a maneira pela qual o sujeito pode gozar. Ele goza ancorado na fantasia, nessa fantasia. E que essa fantasia, como a fantasia que ele já havia, por exemplo, descrito em detalhes no Homem dos Lobos, ela tem uma estrutura própria, uma estrutura 3. Tem dois que estão envolvidos corporalmente, os corpos se tocam, com uma conotação que é violenta, mas é erótica, o pai batendo no bumbum daquela criança, provocando uma excitação na posição do sujeito que está na posição do olhar, do observador. Ele observando o pai batendo naquela criança, se excita. Freud vê então que nessa cena básica, quando essa fantasia se solidifica, que ela se cristaliza, a criança pode se ver em alguma das posições fundamentais. Ela pode se identificar, por exemplo, com a criança espancada, com o pai espancador, com aquele que olha a cena. Mas ele sempre vai ter uma posição privilegiada, na qual ele se identifica, e vai ser dessa posição que ele vai se excitar eroticamente. E isso é fundamental para entender, então, a questão da fantasia não mais como as fantasias, mas como uma estrutura fundamental que articula sexualidade, que articula trauma sexual, que articula a relação com o outro, que articula o drama edípico e uma cena que vai instalar o sujeito em uma certa posição específica de gozo. Ele vai se ver gozando quando ele bate na criança ou quando ele é na posição, quando se vê na posição da criança que é espancada no bumbum ou na posição de quem assiste a cena. Cada um vai ter sua excitação particular, sendo que ele elege, ele se vê em ele se identifica com um desses vértices para gozar. Então nós vemos que Freud deixa então esse debate já com ele bastante avançado. O que o Lacan faz é resgatar isso que de certa maneira já está em Freud. Evidentemente a gente pode desenvolver muito mais a teoria de Freud a respeito da fantasia, mas eu vou talvez concluir por aqui esse desenvolvimento para Freud, para a gente poder ver como que Lacan se apropria disso. Nosso seminário aqui é um seminário de introdução a esses conceitos fundamentais. Então, a ideia é que se possa apresentar um panorama geral que permita aprofundar com a leitura esses elementos que eu estou tentando traçar as grandes linhas. Bem, então nós vemos que em Freud, o sujeito não se excita eroticamente simplesmente de uma maneira natural. E que a sua excitação sexual ela é mediada pela fantasia. E a fantasia aqui, principalmente depois que Freud ultrapassa o Homem dos Lobos, e em particular uma criança espancada, a fantasia cada vez menos são as fantasias. Porque Freud vai ver que ocorre uma espécie de fixação, uma espécie de consolidação da posição de gozo do sujeito numa certa cena em que propicia uma excitação e um tipo de satisfação erótica singular para cada um. Então, é como se houvesse
uma estrutura básica de fantasia, uma fantasia fundamental, e que vai permitir as fantasias. Ou seja, as fantasias serão que nem a bossa nova, né? Você escuta o samba de uma nota só. Depois, a história da bossa nova é que a gente interprete o samba de uma nota só, com muitas interpretações diferentes, com uma nuance aqui e ali, mas em última instância, o samba de uma nota só. Então, é como se Lacan, ao estudar a fantasia, ele vai estudar a fantasia pela via de uma fantasia fundamental, na qual o sujeito se vê num certo ponto, num certo vértice da fantasia. Ele é como se a fantasia criasse uma janela para a realidade, uma janela para o mundo, uma janela para o mundo erótico, em que o sujeito se vê em uma posição especial e num enredo mínimo, cuja realização propiciaria para ele a sua forma singular de gozar. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Nós vamos, para poder avançar aqui, nós vamos retomar o texto que eu havia sugerido para vocês, que nós já tratamos nos nossos encontros anteriores. Quem se interessar e não pôde ter estado presente, eles estão gravados em vídeo, disponíveis de livre acesso no Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo. Quando nós tratamos do artigo de 1960 de Lacan, a subversão do sujeito e a dialética do desejo no inconsciente freudiano. Então vocês lembram que ali um elemento fundamental desse artigo, na segunda parte desse artigo, é a apresentação do grafo do desejo que Lacan havia desenvolvido no seminário 5 e 6. E esse artigo é uma espécie de grande compte rendu, né? Um grande resenha, um grande sumário das hipóteses principais apresentadas por Lacan ao longo desses 2 anos. Vocês lembram, então, que nesse gráfico do desejo, tudo parte, né, de um sujeito hipotético, né, um sujeito natural hipotético, que para poder sobreviver ele tem que se dirigir a um outro, mas segundo um código que é o código do outro, é uma organização do mundo, da realidade, a partir das coordenadas simbólicas do outro, ele se dirige a esse outro. E num primeiro plano ele vai encontrar então um nível dos significantes, ele vai ter que jogar o jogo dos significantes segundo uma cadeia de significantes que vai ser pontuada e vai ser significada no campo do outro, nas regras do outro, no código do outro. De modo que vai ficar indicado desde o início para esse pequeno sujeito a questão de um mais além do outro. Se eu tenho que me voltar ao outro, no sentido de articular uma demanda daquilo que me falta, segundo as regras propostas pelo outro, rapidamente o sujeito vai encontrar um mais além do outro, algo que não se reduz ao campo da demanda, mas o que ele visa para além da demanda, o campo do desejo. O que ele busca daqui para frente não é simplesmente a satisfação de uma necessidade biológica, mas ele busca um reconhecimento que venha do outro, um reconhecimento que tenha marca de amor, que ele seja reconhecido amorosamente pelo outro e que permita para ele uma espécie de uma satisfação absoluta, ou seja, aquilo que ele deseja está para além do que ele consegue articular com o outro. Então vai ser nesse nível, vocês lembram, que ele vai encontrar então o campo da demanda, o sujeito nas suas posições do que ele consegue ou não articular com a linguagem para exprimir aquilo que lhe falta junto ao outro. E vai ser aqui que ele vai introduzir, né, a grande questão que ele retira do diabo amoroso, do Casotte, quando ele encontra o diabo na figura de um camelo, uma cabeça enorme, e na caverna o diabo, a primeira coisa que ele diz, ele interroga esse sujeito frontalmente. Que voi? O que você quer? Qual que é o teu desejo? O que te falta? Ou seja, interpela o sujeito a consultar a si mesmo
sobre a sua falta. Torna radical o problema da sua incompletude. Mas então, o que mesmo que eu quero na busca da minha satisfação? Então, ela vai dizer que no grafo do desejo vai ser nesse ponto, naquilo que responderia à interpelação do que mesmo que me falta, o que mesmo que você quer, aonde está o seu buraco. Ou seja, ele está interrogado, por um lado, pelo campo da linguagem, ou seja, pelo campo do outro. O outro me interroga radicalmente com as suas regras e com a sua linguagem. Fala, abre seu coração, qual que é a sua, o que você deseja? Então, nesse nível, o sujeito se encontra barrado, atravessado. Aquele sujeito que lá inicialmente era um sujeito apenas hipotético, simplesmente expressão da natureza, nesse outro nível ele está atravessado pelo campo da linguagem, pelo campo do outro. A fantasia vai colocar ele em todas as relações possíveis, menos a da igualdade, com uma questão muito especial. Se ele, para explicitar o que lhe falta, ele tem que recorrer à linguagem, rapidamente ele vai ver que, mesmo usando todos os seus recursos da linguagem, seus recursos da potência da linguagem, o sujeito é incapaz de traduzir sem resto aquilo que o completaria. Então, esse gap, essa dimensão da minha satisfação que não consegue ser recoberta pela linguagem, Lacan vai chamar de objeto A. De modo que, vejam como que Lacan vai definir então o campo da fantasia. A fantasia vai ter a ver com o sujeito atravessado pela linguagem, que vai encontrar uma incompletude que é sua, mas também está no campo do outro. Também está no campo daquele que lhe interrogou frontalmente. Qual que é a sua? O que você quer? O que te falta? O que te faz gozar sem resto? O que te dá o teu absoluto? Mas ele não encontra no campo do próprio outro a resposta para isso. Ele encontra uma interrogação. De modo que ele vai compartilhar com o outro um buraco. Eu não tenho a última palavra sobre que real me falta para que eu me encontre no meu absoluto, para que eu não tenha mais resto, para que eu goze de maneira plena. E Lacan então vai dizer que a fantasia, agora então lida em Freud, a partir de uma criança espancada, a partir do Homem dos Lobos, e a partir das interrogações sobre o trauma e suas relações com a linguagem, que Lacan vai encontrar no Freud, trabalhando na sua experiência original com as histéricas, Lacan vai dizer, então, a fantasia, ela vai constituir essa espécie de gramática mínima, essa espécie de articulação fundamental, que vai cristalizar uma cena minimalista. Como pode ser minimalista? A definição, a descrição da cena de uma criança espancada, em que esse sujeito atravessado pela linguagem vai fazer uma espécie de uma janela para o mundo, em que ele vê uma posição especial dentro dos recursos que ele tem do campo do outro e da linguagem, onde aparece o seu buraco de incompletude e onde ele se vê, então, como podendo ser possível aparecer a valência, aquele apenas potencial de completude, aquilo que viria a completar o que lhe falta, o que lhe faz gozar. Então, esse matema da fantasia que Lacan começa a desenvolver nos seminários 5 e 6, que ele teoriza no artigo de 1960 sobre a subversão do sujeito, e que ele vai desenvolver amplamente no seu seminário 14 sobre a lógica do fantasma, a logique do fantasma, a questão da tradução de fantasma para fantasia, tem toda uma polêmica que eu vou deixar no ar. Se alguém me perguntar, eu posso desenvolver mais no momento das perguntas. Mas então Lacan vai ver então na fantasia aquilo que vai instalar o sujeito não apenas
no campo do jogo simbólico, mas de que forma ele pode se realizar, de que forma ele pode gozar como um ser erótico marcado pela linguagem. Vocês lembram o exemplo que eu dei de uma outra vez, num comentário que Freud faz num dos artigos do final da sua vida, né, uma perturbação da memória na Acrópole, em que ele conta numa nota de rodapé que Napoleão, depois de ter tido o suprassumo da glória, de ter sido coroado na Notre Dame, diante do Papa, diante de todas as cabeças coroadas da Europa, dos grandes religiosos, os burgueses e todos, ele sai com seu manto e com a sua coroa de Napoleão I, vai trocar de roupa na sacristia, encontra com seus irmãos, e a frase que ele diz para os seus irmãos é: pois é, eu queria que o Senhor, nosso Pai, pudesse estar aqui para me ver agora. Então vocês vejam, né, que é claro que aqui nós vamos forçar um pouco a interpretação dessa frase do Napoleão, mas que está embutido no argumento do Freud, é que Napoleão se transforma em Napoleão I, ele se dedica a mudar a história do mundo, a invadir a Europa inteira, a fazer a guerra com os ingleses, a expulsar as famílias reais, expulsou a família portuguesa que vem se instalar no Rio de Janeiro, muda a história do Brasil, da América Latina, enfim, ele transforma a história da humanidade, ele vai influenciar o Hegel, vai influenciar a filosofia, enfim, em última instância, por uma historinha fundamental e que se dá aos olhos de ter que demonstrar para papai que ele, Napoleãozinho, poderia vir a ser o grande Napoleão I. E aos olhos dele que eu dedico toda essa glória. Então vocês vejam aqui essa estrutura fundamental, essa estrutura básica do fantasma. O sujeito tem como, e aí essa ideia também da realidade psíquica, nada é mais real para o sujeito do que esse gozo que ele pode obter na realização dessa fantasia fundamental, e que no caso aqui do meu exemplo forçado do Napoleão, ele poder demonstrar para o papai quem é que esse Napoleãozinho, que Napoleãozinho consegue ser Napoleão I, viu, papai? E que, em última instância, esse é um motor, a causa secreta desse homem, a causa secreta desse sujeito, para a qual ele pode, então, se dedicar com toda a sua paixão e com todo o seu padecimento, com todo o seu pathos. É aquilo que lhe consome, que o realiza e o faz sofrer. E é por isso que Freud dizia, já nos estudos sobre a histeria, que em última instância o que justifica moralmente o tratamento catártico, o tratamento, a talking cure, não era trazer a felicidade para o sujeito, mas uma coisa mais modesta, que o sujeito pudesse transformar o sofrimento neurótico em miséria humana comum, com o ganho daquela energia toda que ele gastava inutilmente na realização do seu drama neurótico, ele pudesse usar essa energia erótica para um destino mais em conformidade com ele próprio. Então, é essa a estrutura do tratamento proposto por Freud, já desde o início, de modo que ele dizia que, em última instância, o problema da neurose e da psicopatologia, ele deve ser definido em termos econômicos. O preço que esse sujeito paga para gozar é muito caro, ele padece demais. É muito sofrimento. É quando o preço pago, a dimensão econômica, já não compensa mais o esforço todo, mas o sujeito se vê prisioneiro daquela engrenagem, de ter que realizar a qualquer preço o que depois em Lacan vai aparecer, essa fantasia fundamental, é o que vai ser necessário como elemento fundamental para organizar a direção do tratamento. E é por isso, então, que Lacan vai ler a travessia dessa fantasia fundamental, como elemento decisivo para o final da análise, de modo que o sujeito possa estar melhor orientado em relação a essa gramática fundamental, essa estrutura básica, esse enredo mínimo que ele se dá como fundamento do seu mundo, de sua realidade psíquica, em relação ao qual ele está disposto a todos os sacrifícios para ter esse gozo. Então ele precisa entender
e se situar nessas articulações lógicas, por isso que é uma lógica da fantasia, que dessa posição em que alguém numa posição de assistindo uma certa cena terrível e gozando com ela, por exemplo, essa é, em última instância, a causa secreta daquilo que o move, que ele possa então se situar melhor e atravessar essa fantasia. Seja de que para que ele possa ter uma articulação um pouco mais maleável desse ditame absoluto que gozar é dessa maneira, mas ao mesmo tempo que ele possa pelo menos se situar na organização da sua instalação no mundo e da sua realidade psíquica. Isso não quer dizer que seja possível fazer uma rearquitetura do zero, né, desconstruir tudo da fantasia, mas que ele pelo menos possa estar melhor advertido pela arbitrariedade louca, mas real, que o move. Então, a fantasia inscreve um campo em que a falta, a incompletude e o real podem encontrar uma esperança de realização incompleta, mas na qual o sujeito se lança com todo o seu afinco e pagando todos os preços, ou seja, de certa maneira, com o risco de uma cegueira absoluta, e que isso causa esse impasse subjetivo que o leva a buscar, por exemplo, uma análise. De modo que Lacan vai fazer desse elemento um dos elementos centrais para organizar a direção do tratamento. A direção do tratamento passa pela travessia da fantasia. Mas vocês vejam, e eu vou concluir então esse nosso grande panorama de apresentação do conceito da fantasia por esse ponto que articula a fantasia com a proposta ética e técnica do tratamento psicanalítico, a cura psicanalítica para Lacan. Vocês vejam que desde Freud a fantasia era aquilo que o sujeito tinha de mais real, aquilo que o ancorava como realidade psíquica, como realidade de existir, como realidade do seu ser. O dispositivo analítico, permitindo que o sujeito se veja, em última instância, significado e articulado por essa fantasia, ou seja, sujeitado a essa maneira de gozar, no momento em que essa coisa mais certa de todas as coisas, no fundo, era que nem dizia lá o Próspero, quando ele revela o seu truque, ele revela a sua fantasia, a sua mágica, que tudo isso daqui, esses castelos, esses cavalos, esses naus, esses animais, né? Isso tudo era ar, era puro ar. De modo que, num primeiro momento da dissolução dessa relação radical do sujeito com a fantasia que o instala no seu ser, é de um descer, é um deserto, é uma perda da sensação dos fundamentos do mundo. Mas também é um momento que ele tem de novo a capacidade de resgatar uma grande parte do seu capital libidinal para dedicar um novo amor, para se reinstalar de uma outra forma de amar e de se instalar como real no mundo. Então, supõe a travessia da fantasia também a coragem da perda dessa coisa mais certa de todas as coisas, mas ao mesmo tempo de um resgate de novas possibilidades existenciais e de realização erótica, pelas quais o sujeito vai se responsabilizar no interior da social. Bom, eu vou encerrar por aqui essa apresentação do geral do conceito da fantasia em Freud e Lacan, e eu fico à disposição então de vocês. Eu vou pedir para os meus amigos que estão aí na retaguarda dessa emissão pelo Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo, né? Luiz Carlos Petri, o Gustavo, a Amanda e a Luzimar. Eu vou ver então aqui, que eu pedi que eles me encaminhem as questões, por favor. O Petri está mandando uma mensagem que tem, no fundo, um som lúgubre, né? E é verdade, porque está ventando terrivelmente aqui em Campinas e teve uma impossibilidade de fechar completamente a janela, né? A janela da fantasia, então tem sempre uma fresta
que nos coloca lugubremente, mas também mostrando que tem um mais além dessa janela. Aliás, o Gustavo lembra, né, que também é uma questão da janela que está no sonho do Homem dos Lobos. Eu vou pedir então para os meus colegas, se eles puderem me enviar por aqui as questões. Bom, pessoal, não estou vendo. Aparentemente não há questões. Tem muita gente que escutou o barulho dos fantasmas, né? Então, talvez na fantasia tenha os fantasmas também, tem essa coisa da janela, do ventinho que passa, e que lembra que tem o mais além. Então, a Amanda está dizendo, já que eu dei a deixa, ela pede para eu falar um pouco sobre o fantasma e a fantasia. Bom, isso aqui são daquelas questões bizantinas que dividem os freudólogos e os lacanólogos, né? Mas que tem uma questão, enfim, importante no fundo, né? O Freud dizia, né, que ceder nas palavras já é ceder na própria coisa, né? Como eu falei para vocês, o termo que o Freud usa, ele vai dar um caráter conceitual, como ele sempre faz, para o termo da língua alemã, que desde o início é fantasia, né? Fantasia, e o verbo fantasian, né? Fantasiar, que é a tradição literal para o português, é um fantasiar imaginativo, fantasiar do princípio do prazer, do processo primário, daquilo que está presente nos sonhos. Eu fantasio como realizado um desejo que não pôde ter sido realizado, ainda que essa realização se dê de formas contrabandeadas e com disfarces, enfim. Então, literalmente, o termo freudiano é de fantasia. No francês tem a expressão fantasie, né? A ideia do fantasma existe em francês, como no português, só que o fantasma no francês tem a ideia de um, como é que eu diria para vocês? É um fantasmar de caráter que tem uma conotação erótica, tem uma conotação de uma densidade psíquica, de uma certa consistência. O sujeito fantasma que ele fica lá, né, fantasmando que tal mulher vai dar para ele tal tipo de realização erótica, por exemplo. Então esse é o fantasmar. Mas é diferente, não é o fantasma no sentido da alma penada, né? Porque aí é o phantom, né? Como no inglês tem o phantom, né? É the phantom of the opera, né? O fantasma da ópera, né? Não é uma fantasia da ópera. Então, quando se pega no francês fantasma, é um termo muito marcado pela literatura psicanalítica. Foram, digamos, certas forçagens de tradução que, para especificar que a fantasia freudiana ou freudo-lacaniana não era apenas um fantasiar imaginativo da realização de um desejo, de uma aspiração, estão ouvindo os fantasmas aí, de uma aspiração de desejo, né? Mas que é mais do que isso, né? Que é fantástico, tem uma estrutura, que ele tem, não é? uma articulação, que ele tem uma lógica, não é? Então, se usa, não é? Então, muitos tradutores do francês para o português traduzem fantasma por fantasma, né? Embora outros utilizem fantasma por fantasia,
que me parece mais apropriado. Me parece que fantasma é um galicismo que seria, eu acho que forçar um pouco na sua tradução para o português. E com fantasia a gente recupera no Freud todos esses caráteres, essas dimensões que ele nunca abandona totalmente. Né? Que a fantasia no Freud nunca é separada das fantasias, e que a fantasia, enquanto estrutura lógica, ela está amarrada tanto com a linguagem quanto com o traumático, das experiências concretas, quanto o fantasiar. Então, me parece mais apropriado traduzir, né? No Freud nem se discute. No Freud, né, toda vez que aparece fantasia, me parece que a única justificativa de tradução é traduzir por fantasia. Não teria outra possibilidade. A questão é a tradução do francês, né, do fantasma para o português. Bom, eu acho discutível traduzir por fantasma, mas enfim, algo que se pode justificar. Mas da minha parte eu traduziria por fantasia, sem passar pelo galicismo proposto aí pelo termo francês. Tem outras questões aqui. Bom, o Alan, né, ele dizia que para falar sobre a diferença entre fantasma e fantasia, tá? Então já falei. A Fernanda Nardoni diz assim: Mário, nesse sentido, saber fazer com o seu desejo uma espécie de apropriar-se dessa cena e poder avançar a partir dela, mas não mantendo-se enredado nela. Eu achei muito legal essa expressão, né? É um enredo que a gente não precisa estar enredado nele, né? É por isso que eu gosto muito dessa referência lá que Freud faz ao Napoleão, né? Você vê o enorme esforço, o enorme pathos que ele tem que atravessar para poder se instalar na sua própria fantasia. Né? O preço é grande demais, né? Ele morre sozinho em Elba. Ele é ao mesmo tempo algo totalmente apaixonado, mas algo no qual ele está enredado, ele está amarrado, é uma engrenagem. Por isso que essa questão da engrenagem, né, daquilo que funciona como uma espécie, como uma roda denteada de uma engrenagem de relógio antigo, é a expressão mesmo da pulsão para Lacan. A pulsão é essa compulsão à repetição. O sujeito fica tão enredado nessa gramática que ele não consegue mais sair. Então me parece apropriada essa definição, essa ideia que você dá. Como é que o sujeito pode ter um certo tipo de distanciamento disso para que ele não seja tão maquinicamente prisioneiro disso. Bom, agora surgiu um monte de questões aqui, não sei se eu vou conseguir dar conta de todas. A Luciene dos Santos pede para falar da fantasia e fantasma, eu acho que eu já falei aqui. A Carla Ferro, ela agradece, ela me pergunta se eu poderia comentar se há uma relação entre a travessia da fantasia e o desabonamento do inconsciente. Essa questão ela é interessante, né? Dos désabonnés, né? De l'inconscient, aqueles que conseguem não ser mais dupes de l'inconscient. Porque, em última instância, né? O desabonamento do inconsciente tem a ver com a separação que vai ter cada vez mais no Lacan entre o inconsciente e o isso. Né? Como o sujeito, no inconsciente, ele está assujeitado a um campo da linguagem, assujeitado ao campo da tradição, assujeitado ao campo do outro, com as suas incompletudes. Né? Mas, enfim, como alguém que é dupe, né? Que ele se deixa enganar por isso, né? Ele vê o mundo, ele só consegue ver o mundo filtrado por toda essa herança, por toda essa tradição, e que um dos ganhos de uma análise é que o sujeito possa ser um pouco, ter uma certa distância disso, que ele não se veja mais simplesmente. Por isso que o Lacan vai abandonar um pouco no final essa ideia do sujeito do inconsciente para falar do par-l'être. O par-l'être tem a ver com aquele ser de linguagem, ele é constituído na linguagem, mas ele não é mais dupe de linguagem, ele não é mais trouxa.
dessa construção do mundo que é proposta pela linguagem, que ele se permite fruir um pouco do jogo, né, dessa balbuciar da língua com se apropriar do erótico do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que é esse ponto que você está destacando aqui, que, né, a travessia da fantasia, ela vai no sentido, né, de permitir para o sujeito uma certa liberação de ser um escravizado desse Sprachnaparat do outro, que o constituiu e moldou totalmente no seu processo de humanização. Totalmente não, porque vem com um buraco, que é o que permite que ele continue gozando do la langue, né? De continuar balbuciando com a língua, né? A construção desse mundo no interior do qual ele vai ter o seu gozo possível. A Silvana Perotino, ela diz assim: boa noite, Mário. Boa noite, Silvana. Você poderia falar um pouco sobre o trauma e as diferenças singulares de quem os recebe? É uma questão também da sensibilidade de cada uma para a linguagem que vem do outro e do afeto que aí se inscreve? Então, é uma questão bastante vasta, né? Complexa. Né? Talvez eu não consiga te dar uma resposta suficientemente à altura da tua questão, mas eu diria o seguinte, né? Que a questão do trauma tem essas duas dimensões. Tem a dimensão econômica, né? O sujeito, algo rompe no sujeito, ele goza potencialmente até o fim, ou seja, aquilo que faria barreira entre um caráter vivo da pulsão e a pulsão de morte se rompe. Então ele começa a gozar até a morte. Por isso que Freud vai dizer lá no Além do Princípio do Prazer que a primeira operação do trauma, do sujeito no trauma, é poder fechar aquilo que ele está vazando de gozar até a morte. Então, porque senão ele dá livre curso à tendência da pulsão a gozar sem limite, a gozar sem fim. Então esse é o primeiro aspecto, né, dessa característica. A outra, também tem o trauma para cada um, né, porque aí já supõe, né, a dimensão de como que o sujeito se inscreve no mundo, né, como que ele vai encontrar seu lugar de identificação, aonde que aquilo se propõe para ele como ponto de ruptura. Eu recomendei, acho, para vocês, né, algum tempo atrás, aquele filme do Scorsese, O Silêncio, que é magnífico. Eu não vou poder dar um grande spoiler, mas apenas para dizer que os religiosos portugueses estavam tentando catequizar o Japão. Tem uma revolta dos japoneses que, para não massacrar os religiosos portugueses, eles obrigam aqueles portugueses a renunciar à fé, e a marca disso era pisar na imagem do Cristo. Então, pisar na imagem do Cristo, para aqueles homens, naquele momento, tinha um caráter de ruptura radical. Pode ser que para outros pouco estivesse lixando pisar na imagem do Cristo, mas para eles era uma coisa radical. Então, tem essa dimensão no interior de que cadeia significante algo surge como ruptura. A Crissa, ela diz assim: Mário, se você puder comentar sobre como entender o fantasma a partir do seminário 20, Ancor. É pertinente articular a amarração dos 3 registros e do sintoma com o fantasma? Sim. Então, no seminário 20, no Ancor, o Lacan está começando a trabalhar com as 3 dimensões, né? Com o nó borromeu. Começando a trabalhar borromeanamente, a partir do nó. Quando ele for desenvolver isso no seminário mais consistentemente, no 21, Le Nom du Père, mas especialmente nos seguintes, né, no RSI e no Santoma, vocês lembram quando ele faz um nó de 3 e depois do nó de 4, o ponto central comum ele vai colocar aquele vácuo comum entre todos os nós, ele vai colocar como objeto A, que é o mesmo objeto que está numa tema da fantasia. Então ele vai dizer, em última instância, né, o que
essa amarração de real simbólico, imaginário e o santoma que permite que eles se componham, quando é o caso, é de poder manter organizado, localizado um buraco que não tem o que cubra, né? Aquele buraco, ele está sempre ali. Você pode apertar o que você quiser desse nó, que ele virtualmente, ele está sempre lá, mas ele fica localizado, ele fica, então tem uma topologia para aquilo, então algo pode acontecer ali. Então, a fantasia, ela tem a ver com isso, né? É como é que a gente situa esse buraco e permite que esse buraco, inscrito em algum enredo mínimo, permita o sujeito se situar em relação ao buraco e as suas formas de gozar. E gozando de uma maneira que ele encontra as suas satisfações possíveis. Então, isso vai ser cada vez mais trabalhado pelo Lacan na sua articulação borromeana, a partir do seminário 19 em diante, ou 20. A Mônica Nogari Damasceno, ela diz: obrigada, Mário, ao meu ver, vivemos uma época em que os fracassos da fantasia ou as disfunções do menos fi são mais comuns na clínica, né? Então, é muito interessante, né? É realmente uma pergunta bem radical da Mônica, né? Ela faz a interrogação, mas que também é uma afirmação, de certa maneira, se nós vivemos, né, numa época em que a fantasia fracassa, ou uma fantasia, desculpa, aqui uma das disfunções do menos fi, né, do falo imaginário, da questão da castração imaginária, se elas são mais comuns na clínica, né? Então, veja, a fantasia, ela dá pra gente aquilo que nos ancorava no mundo. De certa maneira, quando o Freud recorre a Totem e Tabu ou ao Homem Moisés, é interessante porque a tradução para o inglês é Moisés e o monoteísmo. E a primeira tradução para o português também foi Moisés e o monoteísmo. No alemão, no original freudiano, é Der Mann Mose, é o homem Moisés e a religião monoteísta. Então ele destaca que o que está na base da constituição do laço social e da cultura tem algo não com um Deus, mas com um homem. E lá no Moisés é bem claro, porque ele vai dessacralizar Moisés. Moisés, não é, o Moisés do Freud nem judeu é. Né? Ele é um egípcio, na verdade não é um, é dois, que a história fundiu dois Moisés diferentes num único personagem, que é um personagem compósito que entra na história e que vai dar uma estrutura de organizador, né, de grande referência da cultura e da religião judaica. E que vai entrar com toda a tradição judaica na constituição simbólica do mundo. Então, havia em Totem e Tabu também. Né? Havia um pai, o pai morto, e é essa figura paterna do pai morto que vai constituindo um lugar vazio, né? Tem daquele pelo menos um que escapou da castração, que haveria pelo menos um, esse excluído, ele vai para o campo do recalque originário, e a partir daí os homens conseguem se negociar entre eles a partir de códigos que eles compartilham, né? De uma lei comum, né? Uma lei que vai ter a ver com a parentalidade, com a proibição do incesto, etc. Então, a constituição da ordem simbólica por Freud teria essa matriz paterna e que, de certa maneira, e isso aparece bem na psicologia das massas, a cada vez que a cultura se confronta com o seu desamparo, ela tende a reconstituir uma figura de um líder ou de um pai absoluto, de um Messias, que vai restituir a ordem no mundo, o que vai dar as garantias de novo da ordem no mundo. Bom, o que nós vivemos a partir, né, do que se chama da pós-modernidade, né, que é um termo muito criticado, mas que nós vamos usar aqui para facilidade do nosso diálogo, é esse que o Lacan já anunciava desde o seu artigo sobre a família, né, esse declínio do pai, né, esse pai humilhado, esse pai, né, essa
esse declínio da referência paterna. O declínio da referência paterna tem a ver com o que nós falávamos também dessa dissolução da certeza na fantasia, ou também da dissolução da certeza no inconsciente. Para dar conta disso, o sujeito tem que estar muito em sintonia com uma erotização da sua incompletude, com um caráter desiderativo, porque senão ele não suporta a falta de garantias. Ele tem que se apropriar desse descer. Então eu diria que hoje, né, como dizia o famoso livro lá do Bauman, né, como é que é o nome dele? Usando a frase do Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Então, se há uma marca fundamental da pós-modernidade, essa vivência de que tudo que é sólido desmancha no ar. Então, tem um pouco a ver com isso que você está trazendo aqui, né? Como cada vez menos, né, nós não somos mais dupe da tradição, não somos mais dupe do patriarcado. Nós temos uma responsabilidade cada vez maior, uma responsabilidade de como é que nós fazemos face à inconsistência daquilo que dava a ordem do mundo, que nem na tempestade do Próspero, né? Quando ele fazia todas as suas mágicas e compunha o mundo, dando a ilusão para todos que aquilo era verdade, mas era só fantasia, era puro ar. O sujeito, para tolerar, né, que é puro ar, e o Próspero ainda mais do que isso, ele ainda quebra, né? Ele quebra sua magia lá, sua vara de condão, ele enterra seu livro de magias, ele destrói seu livro de magias, então é para nunca mais. Então agora não vai ter mais essa ilusão que organiza o mundo. O sujeito tem que estar à altura de bancar essa conta. E eu diria que a nossa psicopatologia hoje é muito marcada pela dificuldade da cultura de estar à altura da sua conquista, de ter se responsabilizado pela Hilflosigkeit, por essa falta de garantias que tradicionalmente era representada pela figura paterna, pelo líder, pelo Messias. Né? Vocês estão vendo aí em vários lugares que vocês conhecem como o recurso ao Messias parece ser o grande salvador da desordem do chão do mundo. A Vânia Siqueira, uma questão que fica para mim sobre o recuo que Freud fez sobre não acreditar na sua histérica. Eu trabalho com incestos e abusos sexuais infantis. Olha que interessante. Ainda hoje esse assunto é difícil e tem gente contra a educação sexual infantil. Imagino que nos tempos de Freud, imagina como seria nos tempos de Freud. Teria Freud feito um recuo estratégico pela impossibilidade de questionar a família em sua época? Bom, esse foi o tema, né, do editor das correspondências completas de Freud com Fliess, que era como ele chamava? Moussaiev. Bom, se alguém lembrar, por favor, me ajuda aqui. E que ele dizia assim, né, um ataque à verdade. Ele criticava o Freud de ter recuado diante disso que você está dizendo, que já no tempo dele a questão do abuso concreto sexual infantil teria sido maciço, talvez até mais do que hoje. E que Freud, então ele acusa Freud de ter recuado. Eu posso te falar um pouco da experiência clínica que eu tenho, tanto como psicanalista como psiquiatra, diante desse tipo de situação que você também relata aqui. É claro que esses incestos e abusos sexuais infantis concretos são difundidos em todos os campos, mas em várias situações a gente fica na mesma posição do Freud. Isso aconteceu, em que medida isso foi um fato, em que medida isso foi uma reconstrução, em que medida isso é uma mistura de coisas que aconteceram com uma reconstrução de sonhos. Então, pelo menos dá para identificar o problema com que Freud se confrontou. Mas eu acho que é uma questão totalmente pertinente, e até eu brinquei quando eu dizia que o Freud era um otimista quando achava que não poderia haver tantos abusadores quanto o que ele constatava na sua clínica da histeria. A Andrea Fiameng
Diz assim, depois da travessia da fantasia, quando o sujeito está divertido, ele aí encontraria outra via de prazer, abandonando a via clássica. Então é isso que o Lacan vai dizendo, né? A questão de um novo amor. No final de uma análise, que ele consegue fazer a travessia da fantasia, encontrar a lógica dessa fantasia que organizava e poder se apropriar tanto do vazio que fica, mas também se apropriar da sua posição desejante e da sua busca de gozos possíveis, isso dá para ele uma nova margem de instalação, né, no que se chama de prazer, né? O prazer seria uma forma de gozar que lá assim, o prazer é um freio ao gozo, né? Então, o sujeito conceder ao prazer já quer dizer que ele não vai gozar até a morte, ou seja, que ele vai aqui se apropriar do gozo de uma maneira não mortífera, algo que pode ser um ganho para ele. Tem outros que dizem assim, uma vida na qual não me consumo no meu gozo, não vale a pena ser vivido. Isso mostra bem o caráter mortífero da pulsão. Aqui o que você está dizendo é que cria as condições de possibilidade para que ele se aproprie dessa condição de faltante, de incompleto, daquele que não é mais duplo do inconsciente, que não é mais trouxa do inconsciente, que já não encontra na fantasia o solo da sua realidade psíquica. Ele se encontra, como dizia lá a famosa canção que a Nina Simone canta com a Maria Bethânia, ele está agora pronto para cantar. Ready to Sing. Procurem essa canção no YouTube, vocês vão me agradecer depois. Agora ele está pronto para cantar. A Luzimar pergunta, Mário, então o fantasma é aquela fantasia fundamental que conduz a nossa vida? Então essa que é a ideia que o Lacan vai dizer. Então que o fundamental da questão da fantasia é que ela tem uma fantasia fundamental de cada um que é tão singular quanto a impressão digital, que nos instala no mundo, que é uma espécie de organizador da nossa instalação no mundo, da lógica que nos coloca no mundo, daquilo que a gente visa, do tipo de gozo que se aspira e daquilo que nos torna apaixonados e que nos coloca em busca de uma realização cujo preço pode ser muito caro, por vezes devastador. De modo que é bom que o sujeito esteja advertido sobre a sua fantasia e sua demanda de gozo em relação a ela. A Vera Nascente diz assim, como pensar a pulsão após a travessia do fantasma? Então, essa questão é importante porque justamente o fantasma dá um certo, como a gente estava falando, tem uma janela, dá um enquadramento, ele ele não deixa de ser um anteparo para que o sujeito coloque um contexto para não se consumir simplesmente na sua busca cega por satisfação. Então, a travessia do fantasma, no final da análise, muda completamente essa economia. Essa economia, não é, de que, em última instância, o sujeito se apropria disso, e de que simplesmente ceder a aspiração da pulsão em gozar até o fim é indistinguível, é incompatível com a vida. E que, em um certo momento, todo ser humano está naquela posição que o Nerval dizia, em que o sujeito deve decidir se ele se mantém em vida ou se consome até o fim. Vocês encontram isso na Aurélia do Nerval, está bem no começo do livro. E, nesse momento, a análise deve permitir para o sujeito, tanto ver esse caráter maquínico da pulsão, em que, em última instância, ela tem essa dimensão de goza até o fim, ela tem essa dimensão superegóica, e que o sujeito pode, de uma certa maneira, se desprender do caráter maquínico disso, de poder ter uma certa autonomia em relação a isso. E no lugar disso, que ele vai encontrar é uma posição de incompletude, de falta, ou seja, de desejo, um sujeito desejante, mas que pode fazer uma coisa muito boa com o seu buraco, erotizá-lo. Como é que ele vai poder ter uma vida amorosa, erótica, a partir da sua incompletude?
Nós estamos chegando ao fim aqui, tem mais. Aqui o Amanda me colocou, muito obrigado, Amanda, que o organizador das cartas ao Fliss é o Jeffrey Moussaieff Masson, e que escreve um livro atacando Freud nesse ponto, que o Freud teria recuado diante da evidência dos abusos sexuais realmente acontecidos de adultos contra crianças. E por fim, a Rafaela Pederiva diz assim: Mário, podemos dizer que o fantasma é a fórmula, estrutura padrão, formado pelo real vivido? E a fantasia é o que se produz da aplicação dessa fórmula? Olha, Rafael, eu acho ousada aqui essa tua proposição, né? Eu não sei se eu iria tão longe aí quanto você, né? Porque a ideia, por isso que tem uma coisa meio artificial de distinguir fantasma e fantasia, né? Porque a ideia mesmo de fantasma como estrutura, a estrutura supõe uma ordem simbólica, supõe a linguagem, né? Então, me parece meio contraditório falar de estrutura, padrão formado pelo real vivido, né? Porque justamente uma tema da fantasia tem a ver com esse alho com bugalho. Como articular, né? Por um lado, a ordem simbólica, a linguagem, o campo do outro, com algo que não é totalmente recoberto, nem recobrível pela linguagem, que é o real. O real deixa sempre seus pés gelados de fora, que Lacan vai chamar isso de objetuar. Mas, então, o problema da fantasia, ele se coloca como esses dois elementos incongruentes juntos. Como a própria GH dizia, né? A linguagem é meu destino humano, né? É com ela que eu me lanço a vida, mas volto com as mãos vazias. Ela não dá conta do que isso que é o poder gozar, né? Então, essa incompletude, né? Então, o problema da fantasia, ela justamente tem a ver com a articulação, né? Essa tentativa de articulação pela linguagem de um enquadramento que permita ao sujeito um norte para o seu gozar. Bom, gente, eu vou precisar parar por aqui, é que também acabaram as questões. Agradeço muito a vocês que ficaram até agora, aos que acompanharam então esse seminário de hoje. E convido para vocês, então, daqui a 15 dias nós vamos dar continuidade ao nosso seminário de leituras dos conceitos fundamentais da psicanálise, e da próxima vez nós vamos tratar do tema do complexo de Édipo. Boa noite para vocês, obrigado. Boa noite, né, ao Petri, Amando, Gustavo, a Luzimar, que tornaram possível tecnicamente e com todo esse apoio que vocês viram a nossa transmissão de hoje. Os que quiserem podem consultar esse vídeo daqui a pouco no Facebook do Corpo Freudiano de São Paulo. E boa noite para todos vocês, até a próxima.